vamos falar um pouco sobre o Getsemane, sobre Jesus no Getsemane, que é exatamente um momento crucial da preparação de Jesus para se entregar na cruz do Calvário por mim e por você. Nós vamos ler aqui o texto que inicia assim dizendo: Marcos capítulo 14, versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém? Mesmo assentado, curve suas cabeças, vamos orar e agradecer ao nosso Deus por mais essa oportunidade. Pai, nós te rendemos graça nessa noite, pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos na tua casa. Por mais uma vez, ó Pai, termos o privilégio de ceiar e fazer memória desse dia memorável, Pai. Nós queremos te agradecer pela vida, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. E queremos te pedir, Pai, que nessa noite, toda distração, tudo aquilo que porventura venha se levantar para nos distrair e fazer perder o foco, ó Pai, nós repreendemos todo sono, toda inquietação, e que possamos, ó Pai, estar com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos atentos, e possamos, ó Pai, receber a ministração da palavra e sairmos daqui, Pai, moldados, avivados, transformados, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O relato da agonia do Senhor no jardim do Getsemane é algo profundo, é algo misterioso que está aqui na Escritura. Ela contém coisas que mesmo os mais sábios expositores, eles não conseguem explanar e expor de uma forma plena, de uma forma completa, o que está transcrito aqui nessa passagem e também nos outros evangelhos. Aqui nós percebemos que Jesus, ele está travando a maior batalha da humanidade, a batalha decisiva de um sangrento suor, como descreveu o evangelista Lucas. O seu sacrifício total, em uma obediência completa à vontade do Pai, era o único tipo de morte. Repita comigo: era o único tipo de morte que poderia salvar os pecadores. Era o único tipo de morte que poderia salvar os pecadores. É por isso que eu acho extraordinário aquilo que o apóstolo Pedro, ele escreve ao dizer: pois vós não fostes comprado com coisas corruptíveis, como ouro e prata, mas foram comprados pelo sangue
imaculado do Cordeiro de Cristo. E a palavra de Deus ainda diz mais, que pelo sangue do Senhor, todos os pecados são perdoados. Porque a palavra diz, e o sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado. Mas no Getsemane, ele sofreu pressão de todos os lados. Para que Jesus morresse na cruz do Calvário, ele precisou antes passar por uma trajetória. E aqui o momento do Getsemane é o momento anterior a essa noite, que ele seria traído, que ele seria julgado. E nós, às vezes, sabemos de algo, o irmão está passando por dificuldade, ele está passando por tribulações, ele está com muitas provas, e às vezes usamos a expressão, o fulano está passando pelo Getsemane da sua vida. Mas é impossível isso acontecer, porque ninguém jamais passou, nem passa e nem passará o que Jesus enfrentou no Getsemane. O sofrimento dele é único, é singular, é irrepetível aquilo que o Senhor sofreu por mim e por você. E nós vamos analisar esse texto, primeiramente observando o local em que Jesus agonizou a ponto de transpirar sangue. E a palavra de Deus diz aqui que foi num lugar chamado Getsemane. Eu não sei se você sabe, mas Getsemane significa prensa de azeite, lagar de azeite. E foi nesse lagar de azeite onde as azeitonas são esmagadas que Jesus ele experimentou a mais intensa agonia, a mais intensa tristeza, uma tristeza avassaladora, uma tristeza profunda por causa de mim e por causa de você. O jardim do Getsemane, ele ficava no Monte das Oliveiras, do outro lado do ribeiro de Cedro, de frente ao Monte Sião, onde estava um glorioso templo. E Lucas, quando ele vai fazer o seu registro, ele inicia dizendo, aonde continuamente Jesus estava. Esse era um lugar costumeiro que Jesus ia para retirar um tempo, para orar e ter um momento de intimidade com o Pai, mas também foi ali que ele enfrentou uma grande batalha. Ali ele travou uma luta de um sangrento suor. Ali o eterno Deus, ele se fez carne. Ele dobrou a sua fronte, ele se prostrou e colocou o seu rosto na terra, onde ele orou com forte clamor e lágrima. Ali ele rendeu-se incondicionalmente à vontade do Pai para remir um povo pecador, no qual estamos inseridos. Ali ele tomou uma grande decisão de não recuar, de não retroceder diante da cruz, mas de fazer a vontade do Pai, porque é para isso que ele tinha vindo. E ele entendeu que havia chegado o momento, havia chegado a hora de enfrentar e de vencer essa batalha, de enfrentar, de desafiar esse gigante na sua vida, porque ele precisava passar por isso. Era uma grande batalha. Mas Jesus, ele não sai dali desmotivado, ele não sai dali cabisbaixo, mas ele sai cheio, ele sai corajoso, ele sai firme como uma rocha, caminhando para a cruz, como um rei caminha para a sua coroação. Ele não sai dali como um perdedor, como alguém que está caminhando para uma morte que é o fim da sua história, mas ele sai dali caminhando como um rei, como um filho, como um servo obediente, que sabe que é necessário passar por isso, porque desde o início da sua trajetória ele fala, olha, eu sei para que eu vim, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde vou, e eu prossigo para o alvo. E nós precisamos olhar para Cristo e entender que Ele passou por dificuldades, Ele passou por desafios,
Mas ele não deixou de alertar que ele não veio fazer a própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E a gente começa a observar o quanto isso é extraordinário, porque enquanto o primeiro Adão, ele perdeu o paraíso num jardim, o segundo Adão, ele reconquista no outro. E nós vamos entender o contexto dessa agonia em que Jesus está inserido. O evangelista João, ele vai registrar ali no capítulo de número 18, no versículo 1, que Jesus ele sai do cenáculo para o jardim. Não foi uma saída de fuga, mas de enfrentamento. Jesus ele não sai de onde está para ir ao Getsemane, porque ele estava fugindo, porque ele estava arrependido, não. Ele não saiu para se esconder, mas para preparar-se. Ele não saiu para se distanciar da cruz, mas para caminhar na direção da cruz. E nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos desafios, mas nós temos medo de prosseguir. Nós temos medo de continuar caminhando. Nós temos medo de continuar na direção daquilo que vai talvez nos trazer dor. Mas nós temos que fazer a vontade do Pai. Se nós estivermos alinhados com a vontade do Pai, não tenha medo. Não olhe para trás, não olhe para a direita ou para a esquerda, mas prossiga para o alvo. O povo, quando sai do Egito e caminha em direção a Jerusalém, a terra prometida, muitas vezes eles titubearam e boa parte ficou no deserto porque teve medo. Quis retroceder, lembrava, mas as cebolas do Egito, as carnes do Egito, lá éramos oprimidos, lá sofríamos, mas tínhamos o que comer. E eles questionavam a Moisés, e Moisés intercedia ao Senhor, e o Senhor estava sempre suprindo aquilo que eles precisavam. A palavra diz lá em Êxodo que o maná ele caía diariamente para aquele povo, a água brotava da rocha, eles tinham tudo o que eles precisavam, mesmo num lugar escasso de recurso. Mesmo em um deserto havia provisão e sustento para eles. O Senhor abriu o mar para eles passarem em terra seca. O Senhor destruiu todos os inimigos. Mas é preciso coragem para enfrentar os desafios. É preciso coragem para enfrentar os momentos de dor, os momentos de solidão. E para caminhar na direção da cruz, ainda quando estava no cenáculo, Jesus ele havia ensinado grandes lições para os discípulos, as quais servem ainda hoje para nos moldar e nos direcionar. Ele ensinou aos seus discípulos sobre humildade. Mesmo sendo o Senhor, ele lavou os pés dos discípulos. Mesmo sendo mestre, ele lava os pés dos discípulos, ensinando que nós precisamos servir aos nossos irmãos. E nós temos que entender isso. E agora eu quero falar de cargos, porque o Senhor não está procurando cargos. Ele está procurando homens e mulheres que querem fazer a sua vontade. Ele está tirando cargos e colocando em cargos. Não se trata, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou apóstolo, eu sou reverendo, não. Aquele que é o menor aqui é o maior no reino dos céus. O Senhor está procurando filhos obedientes. O Senhor está procurando filhos que são tementes a eles e que andam conforme a sua palavra. Se nós olharmos para Davi, ele era desprezado na sua casa. Ele era o menor dentro dos seus irmãos. E quando Samuel, ele vai lá, ele nem está lá, nem se lembram dele. E quando entra o primeiro irmão, uau, é esse, o homem grande, forte, bonito. E o profeta ele se engana. Mas será se não tem outro filho depois de passar 7 filhos? Não tem outro? Existe um pequenininho, um pastorzinho de ovelhas, ele está lá cuidando do rebanho. E o profeta diz, então vai buscar.
porque enquanto Ele não chegar, nós não nos sentaremos à mesa para comer. O Senhor, Ele prepara um lugar de honra para você. Não se trata do seu tamanho, do quão grande você é, mas do quão grande o Senhor é. E se Ele está dentro do seu coração, e se você recebe a Ele com essa verdade e acredita nisso e caminha na direção disso, Ele vai te honrar e te posicionar para viver coisas extraordinárias. Ele deu um novo mandamento para os discípulos. Está lá em João 13:34, Ele diz: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Ele também desmascarou o traidor que estava sentado à mesa. Ele também disse para Pedro: olha, Pedro, você vai me negar. Ele também consolou os discípulos, falando acerca do envio do Espírito Santo e da sua gloriosa vinda. Ele fala: olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. E aí eles já ficam preocupados, mas o Senhor fala: mas vocês hão de me encontrar. E aí perguntam para ele: Senhor, mas se não sabemos para onde vais, como te encontraremos? E o Senhor fala: não se preocupe. E aí Ele fala acerca do Espírito Santo: eu estou indo, mas eu vos deixo o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas eu vos dou. E o Espírito Santo é aquele que nos guia, aquele que nos orienta, aquele que nos direciona. No cenáculo, Jesus orou a grande oração de intercessão pela sua igreja. Só depois desse cuidado pastoral de Jesus é que Ele travou a sua grande batalha no jardim do Getsêmani. Mas talvez você pode se perguntar: qual o propósito dessa agonia? Jesus, Ele sabia que a hora agendada na eternidade havia chegado. Não havia improvisação, não havia surpresa. Ele sabia que aquele momento estava preparado, agendado. E a hora aqui refere-se ao sofrimento de Jesus nas mãos dos pecadores, com uma ênfase à sua agonia sofrida ali, enfrentada, suportada na cruz. Mas foi para isso que Ele veio. Foi para isso que Ele veio, foi por causa de mim, foi por causa de você. Lá em Apocalipse 13, no final do versículo 8, fala que já estava selada a sua morte antes da fundação do mundo. E aqui no verso 41, Jesus fala aos seus discípulos: basta, chegou a hora, chegou o momento. Ele estava falando que esta hora ela era decisiva no calendário da sua vida. Ele diz a eles: eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. É a hora que Ele seria condenado pelos homens. É a hora que todas as forças da terra, sejam judeus, sejam gentios, seja no campo político, seja no campo religioso, até mesmo no doméstico, todos se uniram para condenar a Cristo. Porém a sua morte não seria, como não foi, um fracasso. Não seria um acidente, mas seria o cumprimento da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela não faz curva. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que foi prometido vai acontecer, é uma realidade, está estabelecido. Então nós temos que entender que é uma verdade que Ele virá nos buscar. É uma verdade que aqueles que estiverem preparados vão ser chamados para viver o extraordinário. Mas infelizmente aqueles que não, também é verdade que serão lançados no lago do inferno. Então nós precisamos entender que essa é a verdade da palavra de Deus. Entendemos que essa agenda estava estabelecida pelo próprio Pai, antes mesmo de que o mundo fosse criado.
Foi para essa hora que ele veio e essa hora havia chegado. Então eu quero destacar aqui as mensagens centrais desse drama doloroso de Jesus no Getsemane. Primeiro, nós vamos falar sobre essa tristeza assoladora que invadiu a sua vida. Essa tristeza profunda. Eu te convido a ler comigo aqui o versículo 33 e o 34. E diz assim a palavra de Deus: levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Ele ficou muito triste e angustiado. Se nós olharmos o profeta Isaías, ele descreveu Jesus como um homem de dores, e um homem que sabe o que é padecer. Jesus, ele teve tristeza, e não foi só no Getsemane. A palavra diz que ele ficou triste com a morte de Lázaro, que era um grande amigo, assim como Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E essa tristeza levou Jesus a chorar. Inclusive esse versículo é conhecido como o menor versículo da Bíblia, porque ele diz: Jesus chorou. Quantas vezes você já ficou triste e chorou pela morte de um parente, pela morte de um amigo? Você e eu, nós temos tristeza na vida. A nossa vida, na verdade, ela é carimbada por tristeza. Nenhum de nós está imune a suportar e a enfrentar momentos de dores e de tristeza. Nenhum de nós estamos imunes a sentir esse momento de tristeza na vida. Mas nenhum de nós pode suportar ou enfrentar o que Jesus enfrentou. O texto menciona que Jesus, ele começou a se sentir tomado de pavor e angústia. E ele declara: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Essa expressão de Jesus demonstra que ele estava dominado por um horror que o fazia temer diante da terrível perspectiva à sua frente. E muitas vezes nós estamos assim, sofrendo, tristes, angustiados por algo que está à nossa frente, por algo que temos que enfrentar, por algo que temos que vencer. Era uma tristeza tão avassaladora, tão dolorosa, tão doída, que o Senhor, na sua natureza humana, ele sentiu uma profunda necessidade de que os seus discípulos estivessem com ele. E o Senhor diz: fiquem aqui comigo, vigiem comigo, estejam aqui. Mas aqui eu quero destacar 2 pontos importantes. Primeiro, o que não consentia a essência da tristeza de Jesus? Porque muito se discute, mas por que Jesus estava triste assim? Havia toda uma orquestração das forças das trevas contra Jesus. Só que isso não era surpresa para Jesus. Ele sabia, ele estava plenamente consciente do quão doloroso e terrível seria aquela noite, do quão doloroso e terrível seria a cruz. A sua tristeza e pavor não foram por medo do sofrimento, da tortura, muito menos da morte. Então por que Jesus estava triste? Será se Jesus estava triste porque sabia que Judas estava se aproximando com uma multidão para lhe prender? Ou será se Jesus estava triste porque sabia que Pedro iria o negar? Ou será se era porque ele sabia que o Sinédrio o condenaria? Ou talvez porque sabia que Pilatos
o sentenciaria mesmo quando não fosse achado nada que fosse suficiente para encontrar algo que denegrisse Jesus? Ou será se era porque o povo gritaria diante do Pretório Romano: crucifica-o, crucifica-o? Ou será se era porque o povo preferiria Barrabás, um condenado, ao invés de receber um indulto, Jesus que não tinha nenhum pecado, nenhuma mácula? Ou será se era porque sabia que os inimigos cuspiriam no seu rosto, lhe dariam bofetadas, chicoteadas, que ele seria açoitado, que seria colocado nele uma coroa de espinhos? Ou será se era porque ele sabia que os discípulos o abandonariam na hora de maior agonia e na hora da morte? Certamente essas coisas estavam incluídas na sua tristeza. Mas não era por essa razão que Jesus estava triste até a morte. Então, o que consentia essa profunda tristeza de Jesus? Porque não foi por causa do sofrimento físico que Jesus estava tomado de pavor e de angústia, mas pela antevisão de que seria desamparado pelo Pai. Como assim, pastor? Se nós olharmos lá um pouco mais à frente, a palavra diz que na cruz, antes de entregar o seu espírito, por volta das 3 horas da tarde, Jesus ele bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ele sabia que o Pai o desampararia. Quando a multidão chegou para prender Jesus, Pedro, com a sua ousadia, com a sua coragem, com a sua precipitação, e talvez esse seja o discípulo que mais se pareça conosco, que é como uma gangorra. Ao mesmo tempo que ele está aqui embaixo, ele está lá em cima, que ele vai de um lado para o outro, que ele oscila de um lado para o outro, assim como nós: agora eu sou de Cristo, eu vou fazer tudo. No outro dia, ai que desânimo. Pedro era assim. E Pedro, ele, quando chega aquela multidão, ele já muito valente, a palavra diz que ele arranca a sua espada e ele ataca o servo de um sumo sacerdote, um servo chamado Malco, e ele corta a sua orelha. E Jesus olha para ele e fala assim: ei, guarda a tua espada. Você está agindo com a força do seu próprio braço. Você está agindo sem discernimento espiritual. Você está agindo sem oração. Acaso eu não beberia do cálice da ira que meu Pai ordenou? Acaso eu não cumpriria a vontade do meu Pai? E nos evangelhos, se nós analisarmos, o Senhor vai dizer mais: porventura, se eu orasse ao Pai, Ele não mandaria legiões de anjos para destruir essa multidão? Mas o Senhor, com todo o poderio, com toda a essência divina que também havia nele, Ele se humilhou para fazer a vontade do Pai, porque Ele sabia que era necessário tudo isso acontecer para que hoje nós tivéssemos vida. E não é qualquer vida, porque a palavra diz que é vida em abundância. E não é qualquer vida, porque a palavra de Deus diz: e do seu interior fluirão rios de água viva. E não é qualquer vida, porque o Senhor diz para aquela mulher samaritana que está à beira do poço: aquele que beber da água que eu der, jamais terá sede. E quando nós estamos ligados na videira, nós estamos falando de eternidade. Como eu disse no início, não fosse comprado por qualquer coisa corruptível,
Por que Pedro ele fala ali por ouro, pedras preciosas? Porque era o que havia de maior valor naquela época. E nem mesmo a moeda mais cara ou a joia mais cara é capaz de comprar a sua redenção. Somente o sangue de Cristo. O ouro, por mais puro que seja, ele pode sujar e precisar de polimento, mas o sangue do Cordeiro, ele é imaculado. Ele não tem qualquer tipo de defeito. E foste por esse sangue que fostes comprado. A tua vida é tão preciosa que ouro nenhum poderia comprar, que pedra preciosa alguma poderia comprar. É por isso que esse é o único tipo de morte que nos traz a salvação e a redenção. E esse era o cálice amargo que Jesus estava para beber e o que o levou ao forte clamor e lágrimas. Lá em Hebreus capítulo de número 5, 7 diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. E se nós olharmos lá em Filipenses, a palavra diz: por causa da sua obediência, sobre ele está um nome acima de todo outro nome. E quando o nome dele é declarado, todo joelho tem que se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra e em qualquer lugar. Então, sobre o nome de Jesus existe um poder para libertar. Sobre o nome de Jesus existe um poder para curar, existe um poder para transformar, existe um poder para realizar e operar milagres e maravilhas. Eu não sei o que você precisa nessa noite, eu não sei qual é a sua dor, mas o Senhor, Ele pode transformar a tua história, Ele pode transformar a sua vida. E quando nós olhamos para Jesus, aqui nós estamos falando do motivo dessa tristeza dele, não era por causa das pessoas, porque se nós olharmos lá no Evangelho de João, a palavra de Deus diz que quando Jesus ele começou a operar milagres e maravilhas, havia uma grande multidão seguindo ele. Mas aí Jesus ele começou a falar: olha, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí aquela multidão começou a dizer, João capítulo de número 6, lá nos versículos finais: duras são as tuas palavras. E o Senhor ele olha para os 12 discípulos, sabendo que eles se questionavam no seu interior, ele diz para eles: e vós, também não se escandalizam com essas palavras? E Pedro, mais uma vez, diz: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida? Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor é capaz de nos trazer acesso a Jerusalém celestial? Então a minha pergunta para vocês é: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? O mundo pode oferecer diversos atalhos, diversos caminhos, mas eu te garanto que nenhum deles te levará ao trono. Nenhum deles te levará a acessar a eternidade com Cristo. E a eternidade, ela já é uma realidade. A única diferença é saber para onde nós vamos quando morrermos ou quando Cristo voltar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. João capítulo de número 14 diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vos preparei-vos um lugar. Existe lugar no céu para você.
Existe morada no céu para você, para sua casa, para sua família. Então Jesus, ele não estava preocupado com aqueles que o abandonariam, porque muitos já haviam abandonado quando ele começou a falar as verdades. E ele não se preocupa com a opinião da maioria. Ele não veio para agradar as pessoas, ele veio para cumprir a vontade do Pai. E ele questiona até os discípulos, que eram 12, e vocês também. Vocês querem ficar porque eu vou continuar. E Jesus também sabia que os discípulos os abandonariam, porque isso já estava profetizado. Era uma profecia, que é necessário que o pastor seja ferido e as ovelhas serão dispersas. O pior de tudo para Jesus era se afastar do Pai. Por isso ele diz: meu Deus, por que me desamparastes? Por que me desamparastes? A tristeza de Jesus era porque a sua alma pura estava recebendo toda a carga do nosso pecado. Jesus se fez pecado por mim e por você. Todos os pecados que vocês imaginarem e não imaginarem recaíram sobre ele, aquele que era imaculado. O Getsemane foi o prelúdio do Calvário, foi a porta de entrada para a cruz. Foi no Getsemane que Jesus travou a maior de todas as guerras. E ali, o destino da humanidade foi selado. E ele dispôs a cumprir plenamente o plano do Pai e humilhar-se até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele ficou triste porque Deus escondeu o rosto do seu filho. E ele foi feito pecado e maldição por cada um de nós. Naquele lugar, Deus se afastou dele e o desamparou. Sabe para quê? Para nos amparar. É isso mesmo. Porque Jesus, ele aceitou na sua essência ficar um pouco de tempo longe do seu filho unigênito, de o desamparar mesmo sem ele merecer, mesmo sem ele necessitar, para que nós, pecadores imerecidos, pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Como diz a palavra, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. E então Jesus deixa de ser o unigênito, o único, para ser o primogênito, o primeiro de muitos, do qual nós fazemos parte. Porque o Senhor, ele nos chamou de filhos, ele nos adotou, e nós recebemos isso de uma forma imerecida. Não fomos nós que fizemos algo. Esse é o amor ágape, esse é o amor incondicional, e esse é o amor que foi derramado por Jesus, por mim e por você. Mas aí Jesus, ele sabe, ele se entristece, porque, meu Deus, eu enfrentei tantas dificuldades, mas o meu Pai sempre esteve comigo. Só que a partir do momento que eu beber do cálice da ira de Deus, eu sou destituído da glória, e eu não posso mais estar com meu Pai por aquele tempo. Meu Deus, e aí ele ora ao Senhor e fala: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ó Pai, se possível for, que eu enfrente aquilo, mas que o Senhor não se afaste de mim. Mas era necessário, porque nós sabemos que luz e treva não habitam juntos. E por causa do pecado que Jesus, ele recebeu os nossos pecados, ele teve que ficar longe do Pai, e ele estava angustiado por isso. Meu Deus, por que me desamparaste? Meu Deus, por que me abandonaste? E o nosso pecado foi lançado sobre ele. E lá em Isaías diz que ele foi ferido, ele foi traspassado, ele foi moído pelas nossas iniquidades.
Mas lá também diz: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor, Ele desce ao inferno por causa de mim e de você. Ele se entristeceu porque bebeu do cálice da ira de Deus e sofreu a condenação que nós deveríamos sofrer. Ele se entristeceu porque expiou a nossa culpa. Ele sozinho sofreu, sangrou, morreu. Essa tristeza é única dele, e só dele. Por mais profunda que seja a sua tristeza, por mais profunda que seja a sua dor, eu e você jamais vamos enfrentar esse tipo de tristeza que Jesus enfrentou. Sabe, o outro ponto é a solidão perturbadora que Jesus enfrentou. Vamos ver aqui o versículo 35 e 39. Diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E no versículo 39 diz: mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. No Getsemane, Jesus sofreu sozinho. Muitas coisas Jesus disse à multidão. Quando, porém, falou de um traidor, falou apenas aos 12 discípulos que estavam assentados à mesa. Mas quando ele abriu seu coração e a sua alma para dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte, ele falou isso para apenas 3: Pedro, Tiago e João. Mas quando ele começou a suar sangue, ele já estava completamente sozinho. Os discípulos estavam dormindo, mas foi ali que ele venceu a grande batalha. Foi ali que ele venceu o grande desafio. Nessa passagem, talvez, há pequenos paralelos que nós podemos trazer aqui para a nossa vida. Muitas coisas você vai poder dizer a muitos. Outras coisas você não vai poder falar para tantas pessoas assim. Mas algumas coisas existem que você não vai dizer a ninguém. Então você vai estar mesmo sozinho, sem um amigo que o acompanhe, ninguém que o compreenda, que o ampare, que o ajude. E o cálice de fel e amargura será todo seu. E você sente aquele momento de angústia, de dor, de tristeza. Quando o apóstolo Paulo ele esteve numa prisão romana, na antessala do seu martírio, ele disse: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Está lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 16. Porém foi nessa arena da solidão que ele contemplou a coroa e ganhou a sua mais esplêndida vitória. Quando nós olhamos para o apóstolo João, que foi exilado na ilha de Patmos, o imperador Domiciano, ele jogou ele na solidão. Mas Deus lhe abriu o céu. E no vale escuro da solidão, ele contemplou as glórias do céu. Talvez você esteja, mesmo nessa noite, sofrendo, amargurado, se sentindo sozinho, porque ninguém está te ajudando. Mas lembre-se que Deus está no controle, Ele está com você. A palavra de Deus diz que Ele inclina o seu ouvido ao nosso clamor. O salmista diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão e a sua descendência perecer. O Senhor, Ele está ouvindo o seu clamor. E lá em Hebreus diz que Jesus, Ele está ali ao lado do Pai, olhando, intercedendo pela sua igreja. Ele está olhando para você, intercedendo por você. Ele está olhando para você, intercedendo ao Pai. Pai, cuide do filho.
A palavra de Deus diz lá em Salmos que o Senhor, Ele dá ordem aos anjos ao teu respeito, para que retire toda a pedra de tropeço, para que você possa caminhar livremente, para que você possa caminhar de uma forma guardada e coberta. A palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Jesus, ele teve que sofrer essa angústia e ficar completamente sozinho. Mas ele ficou afastado ali até do Pai, mas por causa de Jesus, eu e você, nós fomos perdoados, não fomos abandonados e nem seremos desamparados. O Pai, Ele está a nos ouvir, o Pai está a nos guardar. Existe ainda um outro aspecto nesse texto que eu quero mencionar nessa noite, é sobre a oração de Jesus. Ela é uma oração triunfadora. No Getsemane, Jesus orou humildemente, agonicamente, perseverantemente e também triunfalmente. Jesus, ele foi um homem de oração e ele é o nosso maior exemplo de homem de oração em tempos de angústia, em tempos de crise, em tempos de dificuldades. E aqui no texto, 2 vezes nós somos informados que quando a sua alma estava angustiada, ele orou. E a primeira pessoa para quem nós devemos nos voltar na hora da aflição é Deus. O nosso primeiro grito na hora da dor deveria sair em forma de oração. Mas muitas vezes nós fazemos o oposto disso. Nós estamos enfrentando um momento de dificuldade, buscamos um familiar, buscamos um amigo, buscamos algum conselheiro, buscamos recursos naturais, fazemos tudo o que está ao nosso alcance. Aí quando nada dá certo, sabe o que a gente fala? Agora só me resta orar. Nós colocamos a oração como nosso último recurso, quando ele deveria ser o primeiro. Porque aquilo que os nossos braços não alcançam, aonde as nossas mãos não alcançam, aonde nós não temos o controle e o domínio, o Senhor, Ele governa sobre todas as coisas. O Senhor é aquele que governa sobre tudo que existe. E se você entregar a sua vida na mão dEle, Ele vai prover e sustentar você em tudo aquilo que você precisa. Eu não estou falando aqui da teologia de prosperidade, não, porque o Senhor, Ele não nos prometeu a ausência de dificuldades. Mas a questão é nós entendermos o que diz lá em Salmos 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor me sustenta. A sua vara e o seu cajado me consolam. Mesmo que você passe por um vale, mesmo que você passe por deserto, o Senhor, Ele vai te guardar e te sustentar. A única diferença de nós estarmos com o Senhor ou não, acerca das dificuldades, é que elas vão vir, estando com Ele ou não, mas com Ele nós podemos todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. O conselho de Tiago, irmão de Jesus, lá em Tiago 5,13, ele diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração, ore. Jesus não apenas orou no Getsemane, Ele ordenou os discípulos a orarem, e Ele aponta a vigilância e a oração como um modo de escapar da tentação. Olha o que Ele diz: vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigie, ora. Vamos observar aqui alguns aspectos especiais dessa oração de Jesus. Primeiro, a posição que Jesus orou. Mesmo com a sua grandeza,
ele está de joelhos, em uma forma de humilhação, se humilhando, prostrando, mas não apenas de joelho. A palavra diz que ele está prostrado e com seu rosto no chão, clamando ao Senhor com todo o seu coração, mesmo com a sua grandeza. A palavra diz que Jesus, mesmo tendo toda aquela autoridade, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes ele esvaziou de si mesmo e, fazendo-se em forma de homem, se humilhou como um servo. E o que nós vemos hoje é o quê? É as pessoas querendo se engrandecer, preocupado com cargos. Eu estava um pouco mais cedo conversando com o irmão Diogo, e ele estava me falando, rapaz, aqui analisando o texto aqui, quando eles estão ali na última ceia, eles já estão perguntando ao Senhor: Senhor, Senhor, quem de nós será o maior? Quem de nós é o maior? Mas não é isso que o Senhor está procurando de nós. Ele procura de nós servos que são humildes e que estão com o coração disposto a servir. Muitos se desesperam quando os dramas da vida chegam, quando pisam no lagar da dor. Outros tentam fugir, saem correndo. Outros se revoltam com Deus, assim como fez a mulher de Jó. Mas Jesus, ele cai sobre os seus joelhos e ora ao Senhor de uma forma intensa, com um grande clamor. E sabe o que aconteceu? Ele prevaleceu na oração. A atitude que Jesus orou também nos chama a atenção. E aqui 3 coisas nos chamam a atenção. Primeiro, a submissão. Vamos ler aqui o versículo 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta-te de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Seja feita a minha vontade, não a tua. Levou o primeiro Adão a cair, porque ele não obedeceu à voz do Pai. Porém, seja feita a tua vontade, não a minha. Abriu a porta da salvação para os pecadores. Nós temos que entender que a oração não é a tentativa de fazer Deus mudar a sua vontade a fim de atender aos planos do homem. É ao contrário, é a sujeição dos planos de homem à vontade soberana e imutável de Deus. Em segundo, a persistência. Jesus orou 3 vezes, sempre focando o mesmo aspecto. Ele suou sangue, não para fugir da vontade de Deus, mas para fazer a vontade de Deus. E às vezes nós começamos a orar para fugir da dificuldade, ou orar de acordo com a nossa vontade. Senhor, eu quero isso. Senhor, me dá isso. Não. A oração é buscar que a vontade do homem seja feita no céu, mas desejar que a vontade de Deus seja feita na terra. O evangelista Lucas, ele esclarece que a persistência de Jesus era dupla. Ele não apenas orou 3 vezes, mas lá em Lucas ele diz que ele orou mais intensamente. Ele perseverou na oração e ele intensificou essa oração. Em terceiro, nós vemos aqui a agonia. Jesus não apenas foi tomado de grande pavor e angústia, não apenas disse que a sua alma estava profundamente triste até a morte, mas o evangelista Lucas, ele registra, lá no versículo de número 44 do capítulo 22, e estando em agonia orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se transformou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A ciência médica explica esse fenômeno e diz que para isso acontecer é preciso ser causado uma violenta comoção mental. Você imagina transpirar sangue? É uma tristeza muito profunda.
é algo muito violento, é uma comoção muito grande. Mas em terceiro lugar, a intimidade na oração. Jesus orou e ele dizia: Abba, Pai. E esse termo em aramaico significa meu pai, ou papai. Ele demonstra intimidade, confiança, familiaridade, proximidade. E Jesus, ele não está orando aqui para uma divindade de instante, mas ele está orando ao seu Pai. Ele é onipotente, mas também é amoroso. O mesmo que pode fazer todas as coisas, também tem um relacionamento íntimo e estreito conosco. É um relacionamento de intimidade. Jesus aqui, ele fala a Deus como uma criança fala ao seu pai. Meu filho menor, o Benício, vai completar 1 ano e 5 meses. E ele me chama assim com tanta convicção: papai. E ele fala com uma firmeza e com uma clareza, porque ele confia. E Jesus chama o Pai, papai, Abba, Pai. E ao mesmo tempo, ele é reverente e obediente. E é isso que o filho deve ser com seu pai: confiar, obedecer. Em quarto lugar, o triunfo da oração. Depois de orar 3 vezes e mais intensamente pelo mesmo assunto, Jesus, ele apropriou-se da vitória. E ele encontra paz para o seu coração e está pronto para enfrentar a prisão, os açoites, os escárnios, a morte. Ele diz para os seus discípulos: basta, chegou a hora. E Jesus, quando ele se levanta, não é para fugir, mas é para ir ao encontro da multidão. Ele estava preparado para o confronto. Quando nós oramos, Deus nos prepara. Agora, Jesus, sem hesitar, ele vai adiante em direção à cruz, com firme resolução. Ele beberá o cálice e ele sofrerá o horror que temeu no Getsêmani. Então, quando você entra em uma batalha, você está temendo algo, você está com medo de algo, mas se você orar intensamente, você vai prevalecer, e você vai levantar, e você vai caminhar em direção a esse gigante, a essa luta, crendo, confiando que o Senhor lhe fará prosperar. Essa é a vontade do Pai, e fazer a vontade do Pai é um compromisso inegociável, e é isso que Jesus nos ensina. Daqui para frente, Jesus não fica mais falando do seu sofrimento. A preparação para o sofrimento e a morte de Jesus está concluída, está selada, está consumada. Mas percebam que os discípulos de Jesus, eles não oraram e nem vigiaram como o Senhor orientou. Por isso eles dormiram. Os seus olhos estavam pesados de sono, porque o coração estava vazio de oração. Porque não oraram, caíram em tentação e fugiram. Sem oração, a tristeza, ela nos domina, ela nos consome, ela nos destrói. Sem oração, nós agiremos na força da carne, assim como Pedro fez, arrancando a espada para cortar a orelha daquele servo. E Pedro, aquele que acabava de se apresentar para o martírio, quando o Senhor fala que ia se entregar, ele fala: Senhor, não, aonde tu for, eu irei contigo. Se preciso for, eu morrerei. Ainda que todos o abandone, eu não te abandonarei. O Senhor fala: Pedro, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. Não, Senhor, não. E aí, por isso que Jesus enfatiza aqui para ele, quando diz assim: Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Não era você que ia se entregar, que você que estava comigo, que não ia me abandonar? Será se você não pode vigiar por 1 hora? Vigia e ora, cara. É isso que Jesus estava falando para ele. E no versículo 27, quando Pedro fala que não vai abandonar Jesus, começa a sua queda. E essa queda tem vários degraus: a justiça própria, o sono,
a fuga e a negação. Então nós temos que orar e vigiar. Nós não somos autossuficientes, não somos melhores do que os outros. Vigiar e orar é necessário. A vigilância sem oração é autoconfiança e autoengano. Aqueles que conhecem as suas próprias fraquezas e conhecem a necessidade de orar e vigiar, são aqueles que são fortalecidos para não cair em tentação. Amém? Quantos aqui entenderam a mensagem? Nós precisamos aqui encerrar em razão do horário, mas eu espero que você tenha compreendido a essência do que foi ministrado nessa noite. Jesus, ele suportou a maior dor, a maior tristeza por causa de mim e de você. E hoje nós estamos aqui por causa da graça dele. E eu não poderia deixar de perguntar: se você ainda não reconhece o Senhor como o seu único e suficiente Salvador, não deixe para outro dia. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje você tem a oportunidade. É como Pedro diz: para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Então, se você ainda não aceitou, eu me pergunto: para onde você vai? Se só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não existe outro caminho, não existe outra forma. Você não precisa ter vergonha, você não precisa ter medo, você precisa se relacionar com Ele, aceitá-lo como seu Pai. Porque a palavra nos ensina que Ele não é violento, Ele não invade, Ele te convida. E o Senhor está te convidando nessa noite a tomar uma postura diferente na sua vida. E a palavra diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, se você decidiu hoje viver algo extraordinário, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Vem aqui que nós vamos entregar a sua vida ao Senhor. Esse é o melhor momento para você se conectar com o Pai. Não deixe para depois, porque talvez depois você já não está aqui e a eternidade já é uma realidade. E eu quero morar no céu. Quantos querem morar no céu? Quantos querem acessar a eternidade? Então não deixe para depois, a eternidade já está disponível para você.